Hoje a gente vai bater um papo diferente, né? Professor Wagner Cardoso. O senhor Wagner, tem muita coisa que o senhor conta, né? Da cidade de Campo Belo, das pessoas que passam em Campo Belo, né? Mas hoje nós não quer saber nada disso. Nós quer saber da pessoa do senhor Wagner Cardoso. Muito obrigado. E como que surgiu o senhor Wagner Cardoso? O senhor Wagner nasceu ali na Avenida Afonso Pena, na nossa casa velha lá, no 125, e eu comecei a estudar, realmente foi no Cônigo Lis, mas eu fiquei só um mês lá, porque minha mãe queria que eu estudasse no Colégio São José. O Colégio São José aceitava meninos. Eu tive vários colegas que vocês conheceram. Por exemplo, o Djalma Garcia foi meu colega, o Giuseppe Romano Donati, o Pepe do Soamos foi meu colega, o Dalmo Garcia foi meu colega, e vários. Nós fizemos lá o início do primário, e a ideia da minha mãe foi para que eu estudasse também na escola onde a minha irmã Vilma estudava. Acontece que quando nós terminamos o quarto ano primário, uma irmã superiora conversou conosco lá e falou assim, bom, lá a tradição religiosa, né? Foi lá que eu fiz a primeira comunhão, foi lá que eu participei de teatrinho, etc. E com alguns amigos, por exemplo, o Rubens Pinto Rosa, que é primo da Arlete, o Chiquinho Santiago. Nós começamos lá. Bem, aí quando nós terminamos o quarto ano primário, tinha sido fundado recentemente o Colégio Dom Cabral. O Colégio Dom Cabral, pouca gente sabe, na realidade ele foi fundado em 1940 pelo padre Vicente Borges, que era muito virtuoso, mas ele fundou o Colégio Dom Cabral. E o Colégio Dom Cabral começou naquele prédio antigo lá na praça, que foi demolido para fazer aquele prédio de apartamento, e lá nós começamos no quarto ano primário, porque não fizemos no Colégio São José, fomos fazer no Colégio Dom Cabral. E lá no Colégio Dom Cabral, outro detalhe que pouca gente em Cambelo sabe, que os primeiros professores do Colégio Dom Cabral, o senhor Bispo de Oliveira é quem enviava para cá. Esses seminaristas, né, era assim, professores que já tinham atuado em colégio em Oliveira, etc. E vieram para cá para dar aula no Colégio Dom Cabral. Eu me lembro dos mais antigos, o professor Ari Rocha, que falava muito bem, era muito simpático. O Mário Moscardini, que todo mundo conhece, começou aqui dando aula no Colégio Dom Cabral. E nós ficamos lá no Colégio Dom Cabral, no meu caso, uma turminha boa, fizemos o curso de contabilidade. Eu me lembro dos meus colegas. Ildeu Cardoso, mais velho que eu um pouquinho, o Milton Gamboge, é vivo, não, Milton? Isso. Acho que ele mora em Belo Horizonte. Mora. O Milton Gamboge foi meu colega. Tinha um mundo sistemático que chamava Gessi Ferreira, que era, não sei se era filho de criação, do Mauro Neves, comerciante na Afonso Pena. Também era meu colega lá, o Jairinho Cambraia, o Afonso Tirado Rios. Nós éramos só 7. O meu time, nós éramos 7. E o Ildeu Cardoso. Bom, lá eu terminei o curso de contabilidade em 1949, com os meus colegas, e depois, quando foi em 1952, o padre Humberto, que tinha vindo e assumido a direção do Colégio Dom Cabral, ele me convidou para dar aula lá no Colégio Dom Cabral. Eu fui dar aula lá, e substituindo o meu irmão Vanir, que já estava lá, mas tinha saído para ir lá para Ibiá, trabalhar na charqueada, no escritório da charqueada. E, bom, Dom Cabral, eu dei aula lá, comecei em 52,
E eu dei aula lá há muitos anos. Eu fiquei 29 anos no Colégio Dom Cabral dando aula aqui. Mas eu tive muito ex-aluno brilhante. Eu considero, ele não gosta que fala, não, eu considero o professor Antônio Vicente, lá do Alto Morro, um dos alunos mais inteligentes que eu tive. E eu gostaria de saber também a filiação do senhor, o nome dos seus pais. Meu pai, o nome do meu pai, Adelino Cardoso, minha mãe, Elzira Massotti Cardoso. Meu pai, ele, durante muitos anos, ele trabalhou na máquina de café, há pouco tempo era da cooperativa, né? A máquina era de beneficiar café, era do meu avô Evaristo Batista Cardoso, que foi da diretoria da Santa Casa, me parece que tesoureiro, e meu pai também foi numa eleição em 1948, quando o Dr. Vantuil Pinto Rosa foi eleito prefeito, o meu pai foi eleito naquela época juiz de paz. Era eleição, né? Depois que veio a nomeação. Mas o meu pai foi muito trabalhador, mexeu com torrefação de café. O meu pai agenciava venda de café dos fazendeiros, seus amigos, para os compradores. E eu quero apenas lembrar que o Aristóbulo Silva Furtado veio para Campo Belo para comprar café com uma firma que chamava Pinto Lopes. E Ibrahim Abrão também trabalhou lá com meu pai nessa firma. Então meu pai é o seguinte, ele era muito inteligente, tinha uma letra muito bonita e foi também comprador de café há muitos anos. Em São Wagner, e esse menino que está hoje aí, né? A gente trata de menino, né? Justo. O neto Sodimundo. Isso. Acho que vai dar tudo certo, né? É porque o avô dele é avô, né? É, avô dele. O pai dele Era o Ailton Edmundo. foi meu aluno, o Ailton Assis Carvalho. Isso. O Ailton esteve aqui em casa já várias vezes, ele foi meu aluno. E lá no Dom Cabral. E o avô dele, o seu Edmundo, é um homem que militou na política há muitos anos, mas ele era muito respeitado, o seu Edmundo. Por causa da maneira dele, assim, de... Ele não envolvia diretamente nos problemas, mas ele aconselhava, né? Então, eu sempre admirei muito o seu Edmundo, e eu acho que foi uma das peças mais importantes da política de São Belo no passado foi o seu Edmundo. Eu comparo o seu Edmundo do lado de cá, quer dizer, o seu Edmundo, a gente não sabe exatamente, mas acontece o seguinte, eu acho que o seu Edmundo é da mesma linha do seu Jucão, né? Seu Jucão. Mesma linha. Seu Jucão, Ovidio Maia. Então é o seguinte, eu quero agradecer, né, na oportunidade, dizer que se Deus quiser meu livro sai este ano ainda, dizer o seguinte, que eu desejo tudo de bom para o atual prefeito, por dois motivos. Primeiro, porque eu fui professor do pai dele. Pai. E tem umas certas coisas na vida que a gente não esquece. O Ayrton, quando eu fui afastado da diretoria do estadual, eu entrei em depressão. Porque aquilo era meu sonho, dirigir a escola. De repente, a canetada do João de Branco, eu saí. Ter que me visitar. Foi a primeira visita que eu recebi. E é muito gratificante, né, senhor? Gente, você imagina, eu atravessando uma fase difícil, porque, como diz minha mulher, você foi diretor, você não é mais, né? Ela fala comigo, bonita. Você receber a visita de um ex-aluno. Você tá doido, é bom demais. O Ayrton, vir aqui em casa, né? Depois veio, complemento, vieram outras pessoas, Joãozinho Messias, meu amigo, nosso colega de tiro, veio me visitar. E agora, há pouco tempo, o Coronel Fideiro e outras pessoas mais, tá? Entendeu? Então é o seguinte, mas essa do Ayrton eu não esqueço nunca. Foi a primeira visita que eu... Então eu fiquei pensando assim, gente, e os meus ex-alunos que formaram lá no Dom Cabral, ficaram sabendo que eu saí da diretoria, não sou mais diretor e tal. Só aí tu veio. Depois que ela abriu a porteira, vieram outros. Mas foi a primeira visita. Fidel sabe se não. Não vai ficar sabendo?
Vai? Vai, porque ele vai assistir esse vídeo. Ah. Bom, então, satisfação de ter o prefeito como... Ele foi professor do pai dele, né? Aí, um aluno bom, disciplinado, educado, interessado, procurava ajudar a gente nas aulas, né? E o vice, Adalberto Lopes. Adalberto Lopes, que eu conheço bem o pai dele. E eles estão escorados hoje com o Saulo Lasmar também, que está ajudando bem. E só foi aluno lá no estadual, foi aluno do Dom Cabral. O Saulo Lasmar está ajudando eles e muito. Tá? Tá fazendo, é o braço direito. Eu tenho acompanhado, eu estou vendo e eu posso falar. Então eu também estou satisfeito com a atuação do Saulo, junto com o Adalberto e o Alisson. Uma trinca boa, né? Tomara que, né, Bora, caça um rumo para Campo Belo.